Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, NutriEstratos. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem por aqui. Vocês como estão? Graças a Deus, tudo bem. Estou curiosíssima para o nosso quadro de hoje. Hoje a nossa conversa vai ser bem docinha, né, Jô? Acho que não. Será? Acho que não. Vamos ver. Então, como tu falou, a Páscoa tá aí, né? E quem não gosta de um chocolate? Nossa Senhora. Então, aproveitando a deixa da Páscoa, eu gostaria de conversar com vocês sobre o açúcar, que é o principal ingrediente lá do chocolate, né? Um dos principais ingredientes do chocolate. Então, a gente sabe, Jô, que o açúcar, ele é adicionado pela indústria alimentícia em diversos alimentos, né? E não apenas em alimentos doces, Jô. Sabia que o açúcar ele também é adicionado em alimentos salgados, como um biscoito salgado, por exemplo? Aprendi aquela aqui. bolacha água e sal, né? Que, obviamente, na cabeça da gente, o que tem ali é sal, né? Tem sal, mas também tem açúcar. E às vezes não é um tipo só de açúcar, às vezes são até 2 tipos de açúcares. Então é bem complicado e a gente tem que aprender a prestar atenção nessa alimentação e prestar atenção nos rótulos dos produtos. Porque assim, Jô, a Associação Americana do Coração, ela diz que o limite diário de açúcares para mulheres é de 25 gramas ao dia e de 37 gramas para os homens. Só que daí bate aquele calor e a gente vai tomar um refrigerante, só naquele copo de refrigerante nós já temos 20 gramas de açúcar. A gente vai numa festa e a gente vai comer um brigadeiro grande, também já tem 20 gramas de açúcar. Uma caixinha de suco de 200 ml, 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa de açúcar num achocolatado de 200 ml. Então, veja como é fácil a gente extrapolar a dose de açúcar diário com apenas um copo de refrigerante, achocolatado ou outros alimentos. Então, além desse açúcar adicionado, né, aos alimentos que a indústria alimentícia faz, nós também adicionamos açúcares nas nossas receitas em casa, no nosso cafezinho, né? Quantos cafezinhos você toma por dia? Quantos sachêzinhos de açúcar você coloca no seu café? 2? Cada sachêzinho já tem 5 gramas de açúcar. Se você toma 3 cafés ao dia, olha quanto que já deu. 30 gramas, já passou para a mulher, né? Então, assim, o que o açúcar causa no nosso organismo? Sabe me dizer, Jô? Me diz uma coisa que tu acha que ele causa do nosso organismo. O açúcar? Uma coisa? Dependência. Exatamente. O açúcar, ele é altamente viciante. Inclusive, Jô, teve um estudo experimental que fizeram com ratos e eles expuseram os ratos ao açúcar e à cocaína. E adivinha, o que os ratinhos preferiram? Eles preferiram o açúcar, né? Então, olha como ele é altamente viciante. Por quê? Tem uma explicação. Porque o açúcar, ele aumenta os níveis de dopamina no nosso cérebro, que é um neurotransmissor que nos causa sensação de satisfação. Então, quem não quer se sentir bem e satisfeito, né? Então, a gente quer mais dessa sensação. Então, a gente vai buscar mais açúcar para a gente sentir mais essa sensação. O açúcar, ele está muito ligado ao emocional, né? A gente está ansioso, a gente vai buscar um doce. A gente está triste, a gente vai buscar um doce. A gente está feliz, a gente vai comemorar com o doce, né? Olha como o açúcar está muito envolvido aí com as questões emocionais também. Mas a gente tem que saber que a dopamina, que nos causa satisfação com o açúcar, também aumenta com a atividade física. Então, a gente pode utilizar a atividade física para sentir essa sensação de satisfação, de bem-estar, né? Ao invés do açúcar. Vamos lá.
desregula o funcionamento da leptina. O que é a leptina? A leptina é um hormônio que nós temos que regula o nosso apetite. Ela que avisa para o nosso cérebro assim, deu, estamos cheios, vamos parar de comer. Só que o açúcar, ele desregula o funcionamento da leptina. E o que acontece? Ela não avisa o cérebro e a gente vai querer comer mais e comer mais e comer mais. Relativo à saúde, aumenta a gordura abdominal, consequentemente a gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que vai aumentar riscos de doenças cardiovasculares, de AVC, de diabetes tipo 2, né? Afinal, a diabetes tipo 2, ela é totalmente relacionada ao estilo de vida, diferente do diabetes tipo 1, né? Que é um problema autoimune, que às vezes as pessoas podem nascer com esse problema. Diabetes tipo 2, não, ele está muito relacionado ao estilo de vida. Você pode ter lá o gene ou a hereditariedade, porém, ele só vai ser ativado com o estilo de vida, né? Com o excesso de açúcar. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o nosso pâncreas, ele vai cansar e vai parar ou vai diminuir muito a produção de insulina. Né? Porque as células do pâncreas que secretam a insulina, que produzem e secretam a insulina, elas vão morrer. E daí se instala, então, diabetes tipo 2. Uma informação interessante é que a gordura no fígado, eu vou falar disso porque eu sei que muitas pessoas têm esse problema. A gordura no fígado, ela está mais relacionada ao açúcar chamado frutose. A frutose, ela é o açúcar das frutas. Ah, mas então eu não posso mais comer frutas porque dá gordura no fígado. Não é assim. A frutose adicionada aos alimentos, ou seja, aquela que foi retirada da fruta para ser utilizada como uma forma de adoçante nos alimentos industrializados. Por exemplo, o xarope de milho. Por exemplo, a sacarose. Alguém já leu lá no rótulo sacarose? Então, a sacarose é uma junção de dois açúcares, que é a glicose e a frutose. Agora, se você comer frutas, é diferente, porque a fruta inteira, ela tem fibras, né? Então, vai diminuir o índice glicêmico, ou seja, nosso organismo vai absorvendo devagar, não vai absorver tudo também, porque as fibras também auxiliam no funcionamento intestinal. Então, é bem diferente a frutose adicionada da frutose das frutas in natura. O ganho de peso, né? O açúcar, ele é um dos principais culpados da obesidade, e daí com a obesidade também vem toda aquela cascata de doenças, as quais a obesidade é o fator de risco principal, né? Inclusive a obstrução de artérias, né? Nos problemas cardiovasculares, elevação de colesterol, triglicerídeos em especial. Acne, o açúcar pode tanto provocar quanto piorar a acne, aumenta significativamente o risco de desenvolvimento de câncer, problemas de memória, problemas cognitivos, inclusive o Alzheimer. Inclusive, existem estudos já que estão chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3, porque tem alguma coisa aí também relacionada com o excesso de açúcar na alimentação. Ansiedade, mau humor, depressão. Então, o açúcar desregula toda essa nossa questão neuronal e de neurotransmissores e de hormônios. Deficiência de magnésio e vitamina B1, que são muito importantes para o nosso cérebro, também é causada pelo açúcar. E a baixa dos níveis energéticos, né? A gente chama isso de hipoglicemia de rebote. O que é isso, João? É quando a gente come aquela refeição cheia de açúcar e daí 30, 60 minutos depois dá aquela moleza, né? Aquele sono. Eu até te mandei um quadrinho, não sei se tu recebeu aí para os meninos colocarem no ar pra gente. É um meme bem engraçado. Esse aí, quando o moço ali, né, que tá ali quase dormindo, ele come aquela pratada cheia de açúcar e carboidrato simples, o estômago liga pro cérebro e fala assim: cérebro, meu amigo, fulano aqui acabou de comer um prato daquele de açúcar. Dá para dar uma desligadinha aí no sistema para eu poder fazer digestão aqui?
E daí o fulano ali, eu preciso trabalhar, como é que eu faço? Né? E é bem assim que a gente se sente, né, Jô? Quando a gente come muito açúcar, grandes quantidades de açúcar em uma refeição só. E outra coisa que não é muito falada, mas eu acho super importante as pessoas também entenderem que o açúcar pode causar uma situação no nosso organismo chamada de glicação. Então, sabe aquela música? Fiquei doce igual caramelo? Então, vou usar isso como forma de as pessoas entenderem melhor. A glicação é como se fosse uma caramelização das proteínas do nosso organismo. E ela essa glicação torna essas proteínas disfuncionais. Ou seja, a nossa hemoglobina, quando ela está glicada, lembra que nós temos um exame lá para verificação de diabetes, glicemia, enfim, chamado hemoglobina glicada. A gente precisa saber como que está o nível de glicação na hemoglobina, que é uma proteína muito importante do nosso sangue que leva o oxigênio para as nossas células. Então, olha como é importante, né? Se ela perde essa função, como que a gente fica? Outra proteína importante que as mulheres principalmente gostam muito e que o açúcar degrada por total é o colágeno. Então, colágeno degradado vai causar o quê? Falando de pele, rugas, flacidez, né? Aí pode se espalhar para outras partes do corpo, musculatura, articulações, tudo vai degradando, né? Por conta do excesso de açúcar também, por conta dessa glicação. E além disso, cárie, estamos carecas de saber desde criança, catarata também aumenta o risco, doenças renais. Então, tá bom pra ti, Jô, de problemas causados pelo açúcar? Só tapa na cara. Eita, nós. É forte. Esse negócio aí do açúcar, olha, cada vez mais a gente vai tendo mais. Outro dia uma pessoa disse assim pra mim: nossa, Jô, tu tem bastante conhecimento assim nessa área, assim, né? Porque começamos a conversar e eu, mas né? Aí eu parei para pensar, eu disse, cara, eu aprendo muita coisa no programa, né? Muita coisa. E são assuntos, assim, que sempre estão muito interligados, né? Com outras coisas. Então, todos os quadros, na verdade, eles se complementam e a gente vai montando os quebra-cabeças ali, vendo que está tudo muito, muito conectado, né? E vai entendendo realmente. Eu acho que eu nunca entendi tanto o funcionamento do meu corpo como eu entendo hoje, sabe? Eu sei quando ele está lento, eu sei por quê, o que eu comi, o que eu fiz e tal, né? Já sei o que eu tenho que fazer para melhorar e aprendizado. E é aquilo que eu digo, a gente aprende, tem que colocar na prática, né? Então, assim... Exatamente. Essa coisa da dependência do açúcar é muito grave. É muito grave. A outra questão, coisas que a gente não dava bola, eu dou bola hoje. Se preocupar com o que tem dentro daquele produto, né? Ou alimento. Na verdade, existe diferença entre produto e alimento, né? Você vai no mercado, você compra produtos e você compra alimentos, né? Aquilo que está empacotadinho lá não é alimento, aquilo é produto, né? E o que tem ali naquela... E o que está escrito lá, né? Até cerveja tem açúcar, tudo tem açúcar, gente, tudo tem açúcar. Tudo tem açúcar. Eu até trouxe aqui alguns nomes que as pessoas, elas... não sabem, talvez, que é açúcar, né? Porque é muito fácil a gente olhar um rótulo e ler açúcar. Ok, aqui tem açúcar. Mas quando tá escrito assim, ó, dextrose, frutose, glicose, sacarose, maltose, maltodextrina,
xarope de milho, tudo isso é açúcar. Açúcar. Então, é muito importante que a gente crie o hábito de olhar os rótulos dos alimentos que a gente compra, né? Para a gente realmente avaliar. A gente quer levar isso para casa? Como que está o meu consumo de açúcar? Eu preciso de mais açúcar? O que eu ia falar agora que me fugiu? O que era que eu ia falar? Ai, fugiu agora. Estava aqui para falar. Esqueci. Vê se eu lembro ainda. Mas é isso mesmo. A gente não tem esse hábito. Ah, lembrei. O glúten, né? Glúten era uma palavra que a gente não dava bola. A gente não sabia, né? Quando veio aquele boom de informação sobre o glúten, hoje todo mundo sabe o que é glúten, todo mundo olha na embalagem, tem glúten, se não tem glúten e tal, né? Era uma palavra desconhecida até alguns anos atrás, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente se familiarizar aí com esses termos e para você escolher, né? Olhar na embalagem e escolher se você quer realmente botar essa droga, porque é uma droga, né? Para dentro do seu corpo. É uma droga. A verdade é essa. Isso. E eu estou me incluindo nessa... Isso mesmo. A gente tem... Eu estou me incluindo aí nos drogados. A gente tem o poder de escolha. Né? Podemos escolher mesmo o que a gente quer. Vamos rever. Então, assim, Jo, eu trouxe algumas dicas aqui. Oi? Vamos rever esses conceitos aí, né? Mas e aí, como é que a gente faz para usar açúcar, então? Então, Jo, eu trouxe, assim, algumas dicas rápidas. Os açúcares menos processados são o açúcar mascavo e demerara. Tá. Tem um bom componente nutricional e fibras, mas tem um alto índice glicêmico, bem como o mel, né? Então, o que tem o menor índice glicêmico sem ser processado é o açúcar de coco, tá? Relativo aos adoçantes, sucralose, sacarina sódica, ciclamato de sódio, né? Os nomes aí para as pessoas se atentarem. Eles podem alterar a microbiota intestinal, alterar a tireoide, pressão arterial e aumentar a inflamação do organismo. O aspartame, que também é um adoçante muito utilizado, já existem estudos relacionando ele com casos de câncer. Né? Então, se for escolher um adoçante, escolher a base de estévia, né? Que é uma planta que é 200 a 300 vezes mais doce do que o açúcar. É uma substância natural, então é a mais segura, né, para utilização como adoçante. Tá, Jo? E o que a gente precisa fazer para diminuir o consumo de açúcar? Escolher os carboidratos com baixo índice glicêmico, por exemplo, ricos em fibras, incluir a aveia, quinoa, batata doce, a mandioca, o arroz integral, as frutas, para diminuir o índice glicêmico. E a gente pode incluir na nossa alimentação como suplementação o psyllium ou a espirulina, que eles, antes das refeições, dão aquela sensação de saciedade e também tem as fibras que vão auxiliar no funcionamento intestinal, diminuindo, então, também o índice glicêmico dos alimentos. Optar por frutas mais doces, se você tiver vontade de comer um doce, né? Em vez de ir lá e tomar um refrigerante ou comer um chocolate, banana, mamão, pera, uva, são frutas bem doces que vão auxiliar nessa diminuição aí da vontade de um doce, né? Suplementação de cromo também, né, Jo? A gente já falou sobre isso aqui. Combinar o carboidrato com proteínas e gorduras boas, porque também vai aumentar a saciedade. Incluir mais proteínas na alimentação, né? Auxilia na saciedade, a gente consegue ficar mais tempo sem fome, consequentemente, querer menos açúcar. Criar o hábito de ler os rótulos sempre. E uma curiosidade, a gente consegue adaptar as nossas papilas gustativas, o nosso paladar. Então, as pessoas acham que é muito difícil, muito sofrido parar com açúcar. Realmente, não é fácil, mas a gente consegue, tá? Então, se a gente começa gradativamente, devagar, a diminuir o açúcar no nosso dia a dia, o nosso paladar vai se adaptando e a gente não vai mais sentir tanta vontade
de tanto açúcar, tá? E agora, na Páscoa, o chocolate 70%, né, Jo? Que ele é um pouquinho doce, mata a vontade e ele é cheio de antioxidantes também aí, que auxilia bastante na nossa saúde por conta do cacau. Perfeito. Uma barrinha aí de chocolate bom, 70%, e deu. E feliz Páscoa. E não se fala mais em açúcar. Isso aí. Né? Recado aí. dado. Minha gente, o negócio é sério. Vamos continuar firme aqui no nosso propósito. Obrigada, minha linda. Um beijo no teu Obrigada, coração. Jo. Um beijo, uma boa Páscoa para vocês. Igualmente. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutri Extratos.